Pessoal, o Alexandre Padilha foi impedido de circular pelos Estados Unidos durante a Assembleia da ONU. Ele iria participar da Assembleia da ONU, porém os Estados Unidos proibiram ele de circular, né, por várias cidades ali, estados dos Estados Unidos, né? Ele ficou com o seu visto restrito a 5 quarteirões do local onde vai ser a Assembleia lá da ONU. Por que que está acontecendo isso? Porque eu não sei se vocês lembram, mas Alexandre Padilha foi sancionado pelos Estados Unidos, perdendo o seu visto. Ele não chegou a perder o visto porque na realidade ele não tinha o visto. Mas o que acontece assim, é que ele não consegue mais emitir um novo visto para os Estados Unidos. E além dele perder o seu visto, ele também, a sua esposa e a sua filha também perderam o visto. Os Estados Unidos sancionaram a família inteira, né? Então, tanto ele como esposa e filha foram sancionados com a perda de visto. E por que que houve isso, né? Por que que ele foi sancionado? Ele foi sancionado porque ele não respeitou direitos humanos, né, dos médicos cubanos que vieram trabalhar aqui no programa Mais Médicos, o qual foi ele que idealizou e criou, né, e que fez de tudo para implementar aqui no Brasil, né? Então ele foi um dos grandes idealizadores e um dos grandes implementadores do sistema aí Mais Médicos aqui no Brasil. Um sistema que simplesmente fazia com que os médicos recebessem apenas em torno de 20% do salário que seria para eles receberem normalmente. Por exemplo, se eles tinham direito a receber 10 mil por mês, eles recebiam apenas 2 mil reais por mês, e o resto da grana ia financiar o regime cubano. E ele sabia de tudo isso, e mesmo assim implementou esse sistema para favorecer o regime cubano, mandar dinheiro para Cuba, ajudar Cuba. Foi uma forma que eles encontraram de ajudar Cuba. Então, pessoal, aí o que acontece, né? Acho que a Globo News, o pessoal surta, né? É um absurdo. Eles ficam lá defendendo o ministro Padilha como se os Estados Unidos estivessem fazendo uma maldade só para humilhar o ministro. Ora, em nenhum momento eles não pensam na humilhação que o ministro causou a todos esses médicos que receberam apenas 20% do que deveriam receber, ou foram obrigados a ficar longe dos seus familiares, né? Não podiam trazer familiares junto com eles, né? Então, foi uma humilhação terrível, né? Então, o lado do ser humano, milhares de médicos aí que foram humilhados, isso eles nem comentam, né? Estão preocupados porque o Padilha não vai poder andar mais de 5 quadras lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, vamos assistir aqui a reportagem, né? E o comentário ali da Globo News, né? Sempre você vai ver que eles são sempre partidários e ideológicos, né? Estão sempre puxando o saco aí desse pessoal do governo e desse pessoal da esquerda. Vamos assistir, pessoal. Padilha desistiu de ir aos Estados Unidos para participar na semana que vem da Assembleia Geral da ONU. Essa decisão foi tomada depois do governo americano impor diversas limitações de deslocamento ao ministro brasileiro. Pedro Teixeira vem nos trazer mais detalhes desta notícia, falando conosco ao vivo de Brasília. Pedro. Pois é, Yuri, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enviou uma carta para os integrantes da Organização Pan-Americana da Saúde que iriam se reunir, ou melhor, vão se reunir em Washington, nos Estados Unidos, indicando que ele não vai aos Estados Unidos mais por conta das restrições que foram impostas a ele, restrições inclusive de circulação por Nova York, para que ele pudesse participar dos encontros da ONU, e não concederam a autorização para que ele fosse para Washington participar dos encontros da OPAS, que discute uma série de questões relacionadas à saúde no mundo todo. Segundo o ministro, ele relata que as restrições severas à sua circulação, limitando a poucos quarteirões de Nova York, impedem ele de participar de compromissos em Washington, inclusive esta reunião. Ele denunciou a medida nesta carta como uma medida arbitrária, autoritária e contrária ao direito internacional, destacando que também foram cassados os vistos de sua esposa e filha. Segundo o ministro, as restrições comprometem a participação plena do Brasil em organismos da ONU, inviabilizando, por exemplo, reuniões bilaterais que ele poderia eventualmente ter. Afinal de contas, se o encontro fosse acontecer fora do limite ali de circulação do ministro em Nova York, ele não poderia participar deste encontro. Ele tem dito que esta medida é inaceitável. Inclusive, a gente publicou uma matéria mais cedo sobre os pontos levantados pelo ministro sobre esta decisão dos Estados Unidos. Só para a gente contextualizar, Yuri e Débora,
A decisão dos Estados Unidos foi tomada porque os Estados Unidos já tinham decidido pela suspensão dos vistos do ministro Alexandre Padilha por conta da atuação dele como ministro da Saúde na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff sobre o programa Mais Médicos. Os Estados Unidos alegaram ali que o programa tinha como objetivo ajudar Cuba e que por conta disso ele não poderia entrar nos Estados Unidos porque o programa financiaria o governo cubano. Essa foi a alegação apresentada para a suspensão do visto. Agora eles concederam o visto para o ministro, mas com uma série de limitações. Por conta disso, ele desistiu de participar dos encontros da ONU e da OPAS. O da ONU ia acontecer em Nova York, ele tinha autorização para isso, mas a reunião da OPAS iria acontecer em Washington. Ele não tinha essa autorização para ir à capital dos Estados Unidos. Deixa eu só aproveitar a minha participação também para trazer uma outra informação de um assunto que a gente já trouxe aqui no CNN 360, mas eu acho que vale uma atualização. Terminou agora há pouco a reunião do ministro do Turismo, Celso Sabino, com o presidente Lula. A gente ainda está tentando descobrir o que eles acertaram, mas o ministro permaneceu por cerca de 1h30 aqui no Palácio da Alvorada. Volto com vocês. Prática. Aí, pessoal, você vê que na CNN eles fizeram a reportagem, eles ainda tocaram no assunto que ele foi sancionado por conta, né, da violação que dele ter criado esse plano Mais Médicos aí, né? E ele não explica, né, que esse plano violava direitos humanos, porque tirava o salário dos médicos para mandar lá para Cuba, né? Ele só cita que esse programa financiava Cuba, né? Então eles dão uma maquiada ali, né, para não parecer tão grave, mas na Globo News é descarado, né, a proteção que eles tentam fazer para o Alexandre Padilha. No último vídeo você vai ver aí o comentarista aí, o tal de Gui Balsa, falando, defendendo o cara, dizendo que, coitado, porque eles estão querendo humilhar o ministro Padilha. Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir em frente aqui. Aqui ele conversa com a Andréa Sadi, vamos lá. Impede a participação ativa do ministro da Saúde do Brasil em atividades para as quais nós somos convidados para fazer parcerias, inclusive para trazer investimentos, medicamentos. Mas então o senhor não vai, então, pelo que o senhor está explicando? É inaceitável as condições, porque eu sou desistiu de ir, né? Ele desistiu por conta das sanções. o ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tem que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados, atividades importantes para o Brasil. Nós teremos visitas a hospitais lá nos Estados Unidos, que são parceiros do Brasil, a instituições de pesquisa. Eu tenho recebido indústrias que a matriz é nos Estados Unidos. Semana mesmo eu recebi uma, que teríamos novas reuniões lá, que ficam fora ali do espaço da ONU, e que são reuniões que vão trazer investimentos aqui para o nosso país. Então, o que você está dizendo é que as restrições inviabilizam a ida do senhor. É isso, para explicar para a nossa cidade. As restrições inviabilizam a presença do ministro da Saúde do Brasil para as atividades que ele precisa fazer parte. Inclusive, impedem que eu vá para Washington, que é a Assembleia Geral da OPAS. O Brasil é o segundo maior país da OPAS, é o maior sistema nacional público da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, é a Assembleia Geral da OPAS. A OPAS é dirigida por um brasileiro hoje, o Dr. Jarbas, e impedem que eu vá nessa Assembleia da OPAS, impedem que eu possa, lá na Assembleia da OPAS, estavam preparando um anúncio lá de reforço do Brasil, para o fundo estratégico da OPAS, fundo rotatório, para comprar vacinas mais baratas para o Brasil. Quando o Brasil entra num fundo como esse, baixa o preço para todas as Américas. Os Estados Unidos acabou de anunciar a retirada de recursos da OPAS, já retirou recursos da OMS, faz uma briga permanente contra esses dois organismos. Na prática, o que está sendo colocado para o Ministério da Saúde do Brasil é impedir a participação na Assembleia Geral da OPAS. Eu tô morrendo de pena do Alexandre Padilha, pessoal. Olha, depois de ele ter feito com que milhares de médicos cubanos trabalhassem ali durante alguns anos num regime praticamente semi-escravo, tendo direito a receber uma miséria apenas o suficiente para pagar a comida, né, para viver ali, pagar a comida, a conta de luz e conta de água, vivendo numa miséria, num miserê danado e tendo que trabalhar ali horas e horas por dia e não podendo ver os seus familiares, né, se afastando dos seus familiares, né, inclusive muitos desses médicos, até aqui na cidade vizinha aqui, eu soube de um caso de uma dessas médicas que terminou se casando com o brasileiro para poder permanecer aqui no Brasil. Eu tô morrendo de pena, coitado do Alexandre Padilha, né? Será que ele se preocupou com esses milhares de médicos que estavam trabalhando nesse regime semi-escravo? Não, né? Agora que ele não vai poder andar mais de que 5 quadras lá na Assembleia da ONU, ele tá sofrendo, coitado, coitadinho, né? Não pode poder ir ver o Mickey, né? Não vai poder passear lá pelos Estados Unidos. Tadinho dele, né? Agora vamos ver esse aqui, que esse aqui é mais descarado de todos. Olha a tentativa de passar pano pro Alexandre Padilha aqui.
Bom, Baus, o ministro da Saúde disse que não vai, o presidente Lula embarca no domingo. O que a gente pode esperar, então, dessa participação da comitiva brasileira? Olha só, Marcelo, primeiro, só um breve comentário sobre essa situação do ministro Padilha. De fato, é uma tentativa de humilhação ao ministro Padilha. Vamos lembrar. Tentativa de humilhação. Cara, o cara vai se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai. Ninguém tá humilhando ninguém. O cara foi sancionado por não ter respeitado direitos humanos, né? É, é uma militância que eu vou te falar. Vamos lá. Que a filha dele de 10 anos e a esposa tiveram os vistos cancelados pelo governo americano por uma retaliação ao programa Mais Médicos. O Padilha, ele foi o idealizador do Mais Médicos no governo Dilma e agora ele é autorizado a viajar, mas podendo andar ali em 4 ou 5 quarteirões. Comenta aí o que o Mais Médicos fazia com os médicos, ô Bausa. Fala a verdade aí, fala sobre como é que funcionava o programa Mais Médicos. Fala que era para financiar o regime cubano e que os médicos trabalhavam na escravidão. Fala a verdade, Bausa. Picuinha, uma mesquinhez, uma humilhação, mas de certa forma já... Não, é picuinha, é mesquinhez, é humilhação do governo governo do Trump. Ah, coitado do Alexandre Padilha. Era algo esperado pelo governo brasileiro. Até conversando com diplomatas do Itamaraty, também que atuam no Palácio do Planalto, já havia essa percepção de ações ali dos Estados Unidos, pontuais, depois do julgamento de Bolsonaro, para fustigar, para incomodar, para tentar humilhar, enfim... Ele foi sancionado muito antes do julgamento do Bolsonaro. O Padilha já foi sancionado uns 2 meses atrás. O julgamento ainda estava por vir. Não tinha nem começado o julgamento final ali, né? A parte final do julgamento. Então, isso aí que ele está falando é mentira. Ele foi sancionado e fim. Não pode andar nos Estados Unidos e pronto, cara. Ninguém mandou não respeitar direitos humanos. Para incomodar figuras do governo brasileiro. Então, hoje, o cenário que o governo brasileiro... Ai, coitado do governo brasileiro. Os Estados Unidos está fazendo coisas para incomodar o governo brasileiro. Ai, coitadinho. O trabalho em relação às sanções é muito mais de medidas direcionadas a determinadas autoridades, justamente para tentar incomodar, humilhar, etc., do que sanções econômicas, sanções comerciais, porque isso é contraproducente para a própria economia americana, além de fortalecer o discurso do governo Lula, que é exatamente o que o Trump não quer. Agora, o que a gente pode esperar dessa Assembleia Geral? Primeiro ponto é que talvez haja uma discussão ali sobre se a sede da Assembleia Geral tem que continuar sendo em Nova York. Já há um questionamento, depois do que aconteceu, esse impedimento dos representantes da Autoridade Palestina de comparecerem à Assembleia Geral, também o caso do Padilha. Qual autoridade palestina será que ele está falando? Será que é o pessoal lá do Jamais? Será que é esse pessoal que foi impedido de comparecer lá nos Estados Unidos? Como esse povo é ideologicamente militante, Então, não? tudo isso gera um questionamento e um movimento para, eventualmente, nas próximas Assembleias Gerais, haver uma transferência para Genebra. Então, esse é um ponto. Agora, o presidente Lula vai abrir o discurso, como sempre, o Brasil sempre abre o discurso do debate de alto nível da Assembleia Geral, e o presidente Lula vai tentar se apresentar como uma espécie de antagonista ao Donald Trump. Então, o Lula vai usar no repertório ali do seu discurso defesa da democracia, defesa da soberania nacional, do multilateralismo, contra a ideia de um ou outro país mandando no mundo, vai defender a necessidade de combater o aquecimento global, vai criticar Israel pelos ataques a Gaza. O Lula vai fazer um discurso em defesa da democracia, e em defesa da democracia relativa dele, né? A democracia onde o STF e o PT mandam em tudo, né? O regime supremo PT. Eles mandam em tudo, o Congresso não serve para nada. O voto de 513 deputados é anulado por uma canetada do Alexandre de Moraes, né? A perseguição política, a censura, é uma democracia maravilhosa que o Lula vai defender lá. Enfim, todo um repertório que se contrapõe de forma muito clara à agenda do Trump. Claro que o presidente Lula vai usar um tom bastante diplomático, vai calibrar a sua fala, mas tem esse sentido, tem esse contexto de o Lula se colocar como uma espécie de antagonista do Trump, o Trump que faz o discurso na sequência do presidente Lula. Além disso, Lula vai participar de uma reunião dos países, do Grupo de Países em Defesa da Democracia, que é uma articulação que o Brasil tem feito às margens da Assembleia Geral já há algum tempo, e possivelmente, se não o presidente Lula, mas pode ser o chanceler Mauro Vieira, o Brasil também mande um representante para essa reunião dos países que vão reconhecer a Palestina. Então, é todo vamos dizer assim, um ideário, todo um posicionamento do Brasil que se contrapõe de forma frontal a tudo que o Trump defende. Então, vai ser muito interessante ver como é que vão ser os debates nesse contexto da Assembleia Geral, né, na terça-feira. Esse cara é completamente militante, é puxa-saco, é Lula afetivo, né? Como se fala por aí, o cara é Lula afetivo, adorador do Lula, puxa-saco do governo, deve estar, vamos falar, né? A gente fica até, mas você já sabe, né? Eles não sei como é que esse pessoal
sobrevive, né, eles devem receber alguma coisa aí, assim como os artistas recebem a Lei Rouanet, esses jornalistas devem ter alguma lei ali que a gente não sabe exatamente qual que é, né, mas que patrocinam talvez eles, né, para que eles fiquem aí falando bem do governo Lula, né, um governo que é só corrupção, né, uma roubalheira danada, as estatais todas quebrando, o governo devendo, o Brasil quebrado, nunca esteve tão endividado como está agora, né? E é isso daí, né? Mas eles defendem, né? Defendem aumento da pobreza, né? Você vê que o governo, você acha que se o Brasil tivesse bem, precisava ficar fazendo vale gás, vale luz, né? Energia gratuita, gás gratuito. Você acha que se o povo tivesse bem, tivesse crescendo, prosperando, haveria necessidade de tanta Bolsa Família, né? Olha, são 20 milhões de lares que recebem Bolsa Família. Isso daí dá mais ou menos, termina dando mais ou menos metade da população brasileira que é favorecida pelo Bolsa Família. Porque você pega lá 20 milhões de lares, a cada lar você bota 4 pessoas, então você tem ali em torno de quase 100 milhões de habitantes recebendo Bolsa Família, sendo favorecidos pelo Bolsa Família. Então você tem praticamente metade da população sendo favorecida aí por esse tipo de bolsa, né? E não é só o Bolsa Família, agora tem o Vale Gás, tem a energia, né, para todos, lá não sei como é que chama o programa, mas tem um programa que as pessoas vão pagar energia mais barata, né? E quem paga são as outras pessoas, porque o governo não paga nada, né? O Lula não tem como bancar, né? O governo não tem como bancar, ele tira de quem trabalha para dar para as outras pessoas. É isso que eles fazem. Eles tiram de quem produz riqueza para dar para quem não produz nada, né? Quem está lá encostado, e o povão vai gastar a grana do Bolsa Família no Tigrinho, né? Tá cheio de reportagem aí dizendo que boa parte da grana que entra do Bolsa Família pro povão vai ser gasta lá no jogo do Tigrinho. É uma maravilha esse país, gente, é uma maravilha, né? Então é isso aí, pessoal. Sancionado. Olha, não vou nem dormir à noite de tanta pena que eu tô do Alexandre Padilha. Você está com pena do governo Lula e do Alexandre Padilha, porque o Padilha, coitado, não vai poder ir para os Estados Unidos e participar da Assembleia da ONU? Deixa seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tudo de bom.